Olá, querido, a paz do Senhor Jesus. Muito obrigado a você que está no nosso canal, nas nossas redes sociais. Você que está aqui hoje, deixe o seu like, o seu joinha, compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas que você puder. Se essa palavra falar com você, fala sobre essa palavra com outra pessoa. Vamos ganhar pessoas para Jesus, vamos falar do amor de Deus para elas, vamos falar daquilo que Jesus fez, daquilo que Deus fez entregando o seu Filho, para que elas também conheçam esse reino, o reino de Deus, querido. Nós podemos hoje já agradecer porque começamos a viver o reino de Deus na terra. Eu sou um homem abençoado, eu e minha esposa, a Vanessa, porque nós já vivemos o reino de Deus na terra. Sim, eu acredito que as pessoas que não vivem, que vão ir para o inferno, elas já começam a viver o inferno na terra, querido. E depois elas só passam por um lugar muito pior. E assim como elas vivem o inferno aqui, as pessoas que são de Deus e que buscam as coisas de Deus, elas começam a viver coisas maravilhosas na terra, para apontar o que vai ser muito melhor no céu. Amém? Dando sequência, então, querido, nossa série, hoje nossa reflexão, Gênesis capítulo 18. No versículo 16 em diante, nós vamos ter uma história onde Deus estava diante de Abraão, e ele estava falando com Abraão algumas coisas. E no versículo 26, 18 e 26, está escrito assim: E o Senhor disse, se eu achar em Sodoma 50 justos na cidade, então eu pouparei todo lugar por causa deles. E Abraão respondeu, e eis que agora resolvi falar ao Senhor que sou somente pó e cinzas. Se porventura faltarem 5 justos, tu destruirás a cidade por causa dos 5? Ele disse, se eu achar ali 45, eu não destruirei. E falou-lhe mais uma vez, se porventura se acharem 40 ali. E ele disse, não o farei por causa dos 40. E ele disse, não sei ele o Senhor, e se falarei, se porventura se acharem 30 ali. E ele disse, não o farei se eu encontrar 30 ali. E ele disse, eis que agora ousei falar ao Senhor, se porventura ouvir 20 ali. E ele disse, não o destruirei por causa dos 20. E eu falarei somente esta vez, se porventura se encontrarem 10 ali. E ele disse, não a destruirei por causa dos 10. E o Senhor foi pelo seu caminho, assim que deixou de falar com Abraão, e Abraão retornou ao seu lugar. Meu Deus, querido, então nós podemos observar aqui que Abraão está tentando barganhar com Deus para que não houvesse a destruição de Sodoma e Gomorra. Ele está falando com Deus, se ela encontrasse 50 justos, Deus destruiria os justos com os ímpios? E Deus falou que não. Deus, querido, na tua sabedoria e na sua graça, Ele jamais faria algo assim. Nós podemos observar lá no Evangelho de Mateus, onde os discípulos perguntam para Jesus como seria o reino dos céus, ele está explicando que seria como uma plantação de trigo. E aquela plantação de trigo existiria o joio e o trigo. O joio lá da região que Jesus estava falando, oriental, ele é um joio que praticamente para você olhar ele não tem diferença nenhuma com o trigo. A única coisa é que ele não tem semente, ele é só palha. E Jesus falou assim, não vamos tirar o joio do meio do trigo para que não estrague o trigo. Vamos deixar que eles cresçam juntos. E quando chegar o dia do Senhor, os anjos vão recolher o joio e jogar no fogo, no inferno, e o trigo será colhido pelo Senhor. Então, querido, nós podemos observar que Deus não é um Deus injusto. Pelo contrário, Deus é justiça pura. Se tem algo que é justo, é Deus. Nós somos injustos, somos corruptos, somos ingênuos muitas vezes, nós mentimos, nós falhamos, nós desejamos coisas que não deveríamos, nós blasfemamos contra o Senhor, nós murmuramos muitas vezes, mas Deus não, querido. Deus, a palavra dele diz que os céus e a terra passarão, mas a palavra não passará. E hoje eu estava com uma senhora de 81 anos, fiz uma oração na casa dela, Dona Nair, uma pessoa muito abençoada, querida assim do Senhor, ela tem uma fé inabalável, e eu conversando com ela, fiz uma oração com ela, e ela me lembrou dessa palavra: os céus e a terra passarão, mas a minha palavra não passará. Então, querido, nós observamos aqui, voltando para o nosso contexto,
que o mundo dos nossos dias está indo como Sodoma e Gomorra. Nós estamos indo de ladeira abaixo a um precipício. Nunca se teve tão perto do fim como nós estamos hoje. Queridos, há países grandes, poderes bélicos, eles estão manipulando os sistemas, estão manipulando os aplicativos, o TikTok, o Instagram, o Facebook, e eles conseguem introduzir através de vídeos curtos a mentalidade das pessoas, algo viciante de pornografia, de adultério, de fornicação, de droga, mulheres com roupas curtas, dançando funk nos vídeos para crianças. Querido, fique atento no que os seus filhos estão assistindo. O TikTok, ele tem um algoritmo que ele, para os brasileiros, para a região latino-americana, América Latina, né? Eles trazem só conteúdos de depravação, homossexualismo, também eles falam de prostituição e de drogas, oferecendo isso para nossas crianças, para nossos jovens. E lá no Oriental, na própria China, é proibido o TikTok, você sabia? Lá eles têm outro, que é da mesma empresa, mas ele fornece outro tipo de conteúdo. Os jovens deles veem coisas de argumentação científica, eles veem coisas de os vídeos de estudo científico, de pesquisa, de empreendedorismo, de estudo financeiro, de escola financeira, de como você abrir o seu próprio negócio. São esses os conteúdos que tem lá. Mas aqui no Brasil os conteúdos são de depravação, porque eles querem dominar o mundo, querido. Então fica esperto, fica esperto. Fica esperto, porque nós estamos caminhando para o fim, mas não podemos contribuir. Nós somos a igreja, querido. Nós temos que bater no peito e dizer assim: não, os meus filhos servirão ao Senhor. A minha família é do Senhor, a minha esposa, os meus netos. Nós temos que ser cristãos na hora difícil, querida, é na hora da dificuldade que a igreja cresce. Nós não podemos se abaixar para essas coisas. E muitas leis hoje que estão aprovando no nosso governo são leis contra a palavra de Deus. E aí você vai ter que escolher, querido, se você vai decidir a palavra ou seguir leis corruptas, leis que não estão dentro da palavra. Porque se for para seguir uma lei que está dentro da palavra, daqui a um pouco nós vamos ter que aprovar aborto, nós vamos ter que aprovar não pregar o evangelho. Isso não é de Deus, querido. Vamos nos centralizar nas coisas divinas. Mas que você seja hoje eu quero trazer essa palavra para você, para te dizer assim, que você seja um Ló no meio de Sodoma e Gomorra. Nós vamos ver que daqui para frente Deus vai sair da presença de Abraão e vai ir até Sodoma e Gomorra. E os homens daquela cidade, eles eram tão perversos que eles queriam abusar dos anjos que o Senhor mandou. A ira do Senhor foi tão grande que chegou na madrugada, eles falavam: vamos, Ló, enche as tuas coisas e carrega as tuas coisas, que Deus vai mandar enxofre, vai mandar destruir essa cidade. E Ló teve que ser empurrado pelos anjos às pressas. Mas ele era um homem justo, tinha 2 filhas virgens. No meio de depravação sexual, ele tinha 2 filhas, ele conseguiu cuidar da sua casa. Querido, que você, aonde você estiver, não importa a quantidade de ímpio, que você seja um justo. Que você seja alguém que faz a diferença. Eu conheço um irmão chamado Jean, que ele trabalha num lugar onde as pessoas não conhecem a Deus. São pessoas boas, trabalhadoras, mas elas têm atitudes que não provêm de um cristão. Elas bebem, elas fazem coisas, elas falam coisas. E esse irmão, ele se mantém firme. Ele é a palavra de Deus encarnado no meio daquelas pessoas. E no começo eles ficavam insistindo. E hoje nem insistem mais, porque já entenderam que ele é uma pessoa diferente, uma pessoa separada por Deus, e glória a Deus, ele faz a justiça onde ele vai.
A sua esposa foi trabalhar esse tempo atrás numa clínica, ela é técnica de enfermagem, e no dia do aniversário dela, as pessoas dão algo que é importante para a pessoa, elas fazem tipo uma homenagem. E no dia que levaram a homenagem para ela, colocaram a foto da família dela no bolo dela, porque para ela é a prioridade, querido. Isso é evangelho, isso não é brincadeira. Isso é ser cristão. Parabéns para esse casal maravilhoso, nossos amigos. Toda semana eu vou visitar eles, eles são maravilhosos. São pessoas que Deus resgatou das trevas. Nós vimos a conversão. Nós observamos os primeiros passos desses irmãos e eles são hoje um casal abençoado. Estão trabalhando na igreja, uma bênção. Querido, é isso que eu estou falando. Evangelho é poder de Deus. Nós precisamos ter as nossas atitudes da palavra, parar de brincar com as coisas de Deus e ser um Ló no meio, porque se tivesse 10 justos, Deus não destruiria milhões de pessoas. Não importa a quantidade de ímpio, o que importa é a quantidade de justos que a palavra tem, que aquela cidade tem, que aquele lugar tem. Se for uma cidade pequena, não importa. Deus falou que era para povoar a terra. Ah, minha cidade é melhor porque é maior, a minha cidade é melhor porque tem mais coisa. Cara, você não sabe de nada, você está só querendo falar a balela. O importante é você estar onde Deus quer que você esteja. Deus quer que você esteja, amém? Que Deus te abençoe. Eu quase passei do horário agora, são quase 12 minutos. E eu acredito que Deus vai falar com você. Vai falar com você nesse vídeo para que você pare e pense, se hoje a minha cidade fosse destruída, eu seria o Ló ou eu seria igual aos outros? Que Deus te abençoe. Fique na paz e na prosperidade de Jesus. Amém? Até a semana que vem.